aprendendo para conhecer mais de Deus, aprendendo pelas Escrituras, conhecendo de Cristo, para que possamos ser bem-aventurados. Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Ainda que muitos tentem contradizer essa verdade, ainda que muitos rejeitem e não dê valor nem importância a este livro chamado Bíblia, muitos livros que foram escritos pelos homens. Sim, foram. Mas a própria Bíblia tem a revelação de que foram homens que escreveram este livro, mas inspirados por Deus. Não tem nenhuma interpretação particular de homem aqui que não fosse permitida por Deus, aquele que inspirou os homens para escrever este livro, que é as revelações de Deus, escrita para o mundo ter o conhecimento dele, através deste livro chamado Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós chamamos esse livro de a palavra de Deus, porque aqui está revelada toda a palavra de Deus que nos trouxe o conhecimento de tudo que nós temos hoje em referência a Deus. Nós só temos por esse livro. Alguém perguntou uma vez assim: não creio na Bíblia porque foi escrito por homem. Verdade, a palavra mesmo revela isso. Foi escrita por homens, mas não foi o homem que escreveu com a influência do seu coração, dentro do seu pensamento, que ele quis. Não. E foram homens que Deus levantou, inspirado por Deus. Deu para entender? Aí a pessoa diz que não crê na Bíblia, que é um livro escrito por homens. Mas tem gente aí que crê em outros dogmas, conceitos religiosos, que não passa de preceito de homens. Então é uma contradição muito grande quando uma pessoa diz isso. Agora, as pessoas dizem que não creem na Bíblia, porque é um livro como qualquer outro, escrito pelos homens. Só que os outros livros foram escritos pelos homens com a imaginação dos homens, com o pensamento dos homens, pela inspiração dos homens, pelo entendimento dos homens, pela fábula, a fantasia, a imaginação dos homens. Aqui não. Aqui é um livro que nós dizemos um livro sagrado, porque ele tem a inspiração divina. Deus usou os homens, mas não para escrever o que eles queriam, para narrar o que Deus queria que a humanidade conhecesse. Tudo que Deus quer que a humanidade conheça está aqui na palavra dele, que é este livro chamado Bíblia. Alguém até diz assim: mas esse livro ele foi adulterado do original, quando veio para as traduções de cada nação, foi adulterado. Pode ter sido adulterado alguns contextos, algumas coisas, mas o princípio que este livro mostra, o princípio que Deus quer que você conheça, não tem como adulterar. Pode adulterar um ponto, um texto, alguma coisa, mas aquilo que Deus quer no natural para o homem compreender, não se pode ser adulterado. O conteúdo principal, o produto principal deste livro está do mesmo jeito que Deus deu lá aos judeus, do mesmo jeito que veio do grego, do hebraico, do aramaico. Jesus é a esperança, Jesus é a salvação para o homem pecador, seja qual for a Bíblia, qual for a tradução, King James, Vulgata, tradução A, B, C, qual for a tradução, toda a Bíblia, inclusive até a TNM, a Bíblia da tradução dos Testemunhos de Jeová, que é uma adulteração completa. A Bíblia da Sociedade de Torre de Vigia, que é a Bíblia Novo Mundo e tal, esta Bíblia que os Testemunhos de Jeová usa, ela é totalmente adulterada, pervertida, tendenciosa,
Porque eles adulteraram literalmente os textos em relação a Jesus, ao Espírito Santo, ao juízo divino, ao caminho para o homem chegar a Deus. Eles adulteram, eles tiram a glória de Cristo na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. É uma Bíblia adulterada. Mas nesta mesma Bíblia, quando a pessoa lê, o princípio para chegar a Deus é o mesmo. Jesus, ainda que eles adulterem, ainda que eles deturpem, mas tanto na Bíblia chama-se Tradução do Novo Mundo, a TNM, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ela, se o cara ler com inteligência, vai ver que ela mostra ao pecador Jesus, que ela mostra ao pecador juízo, que ela mostra ao pecador uma sentença divina. Então, os homens trocam alguns contextos, colocam, acrescenta alguns títulos, algumas coisas quando faz a tradução. Mas o princípio da Bíblia não se muda. Seja qual for a Bíblia, pode ser essa Bíblia dentro de uma versão, dentro de uma instituição, seja essa Bíblia da TNM, seja essa Bíblia da Sociedade Bíblica, Tradução do Novo Mundo, da Vulgata, seja qual for a tradução King James, ela mostra Cristo. Não tem como o homem negar Jesus se ele se guiar pela Bíblia. A Bíblia não leva ninguém a nenhum outro alvo, a não ser Jesus, seja ela qual for. Então eles não conseguem, não tem como adulterar isso. Aprenda uma coisa. A nossa Bíblia que nós usamos, no nosso português, ela foi traduzida por um homem que fez a tradução para o nosso português. Mas o inglês tem a tradução que foi feita por outro homem. A alemã tem a tradução que foi feita por outro homem. Mas todos esses livros, chamados Bíblia, é uma só verdade. Seja nesta nossa portuguesa, seja na inglesa, seja na alemã, toda a Bíblia mostra Cristo, mostra Jesus. A palavra de Deus não pode ser adulterada, o princípio dela para o homem ser alcançado pela graça de Deus é Jesus. Então, eu quero convidar você para você ser prudente. Examine as Escrituras. Não tem vida com Deus sem o meio de condução pela palavra. Não tem que conhecer a Deus se não for pela palavra. Olha, todo mundo tem entendimento de pecado. Todo mundo, crendo ou não, todo mundo tem o entendimento de que existe Deus e o diabo. Todo mundo, crendo ou não, até o ateu, tem entendimento de que existe céu e inferno. Dentro de um conceito de uma vida de paz e de descanso e uma vida de tormento e sofrimento, que é o juízo. Todo mundo tem esse entendimento. Aí eu pergunto, por onde é que nós temos esse entendimento? Por onde é? O diabo até tenta confundir a humanidade. Ele consegue. Muitos. Porque não querem dar ouvido à verdade. Aí o diabo confunde a humanidade criando o quê? Outros livros que formulam doutrinas como se fosse de Deus. Por exemplo, dentro da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, eles têm lá a Bíblia, mas eles não seguem a Bíblia verdadeiramente. Eles seguem os ensinos formulado pelo líder da Sociedade Torre de Vigia, Charles Tassen Russo. Porque eles são baseados nos seus livros, que levam as doutrinas para eles viver. Como podemos viver na Terra, as brochuras, sentinelas, esses são os livros que eles usam. Eles não pregam a Bíblia, eles usam a Bíblia apenas como uma forma de enganar os simples. Aí a gente vê dentro do Espiritismo. Eles usam o que lá? O livro dos Espíritos, porque eles dizem que este livro foi dado por Deus a Allan Kardec, que escreveu através de revelação de espíritos, espírito de verdade. Mentira. Só existe um espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Todos os outros que estão na terra é espírito do erro, do engano e da mentira, espírito das trevas. E não é nem espírito humano, porque os espíritos humanos não estão na terra. Depois da morte eles seguem para o seu destino eterno. Não ficam aqui vagando.
Então, lá dentro do sistema doutrinário espírita, eles têm o livro dos espíritos, que ele entende que Denisard de Leon Hippolyte, que é Kardec, recebeu a inspiração dos espíritos para escrever as verdades espirituais. Só que não é? Porque todo o contexto doutrinário espírita nega o que está revelado aqui de Deus na Bíblia. Amém? Aí a gente vai para os mormons. Os mormons têm um entendimento e eles estão firmados com a sua doutrina, com a sua prática de fé, baseado na doutrina formulada por Joseph Smith, que disse ter recebido a revelação de um anjo chamado Moroni, que deu a ele a revelação do caminho da verdade para a salvação através de placas de ouro. Não é? A ideia lá é essa, dentro dos mormons. Eles não usam a Bíblia, eles têm o livro de Mormon, onde eles têm ali os ensinamentos que eles são praticantes, baseado neles. Eles usam a Bíblia para tentar enganar o simples, persuadir você. Eles usam um texto isolado para tentar justificar a sua doutrina anátema, que a Bíblia reprova. Quem conhece a Bíblia não entra nesse engano. Aí a gente vai agora para onde? A gente vai agora para a doutrina católica romana, que diz que é a Igreja de Cristo. Essa doutrina não está fundada, alicerçada na palavra de Cristo. Essa doutrina católica romana, ela está fundada, alicerçada dentro da doutrina formulada pelos papas, que eram os imperadores, e o clero. A doutrina que o sistema romano passa para o povo não é a doutrina bíblica. O que eles passam para o povo é a doutrina formulada pelos papas, o clero romano, que estabelece os credos para o povo crer. Porque a doutrina de Cristo não ensina ninguém se dirigir a nenhum mediador, nenhum protetor, nenhum santo, nem santa. Isso aí é uma heresia, né? Mas eles dizem que estão pela Bíblia, eles dizem que usam a Bíblia, até fazem leitura bíblica, mas não se aplicam no que a Bíblia ensina. E aí a gente vai, irmão, deveras religiões. Os budistas, dentro dos ensinos doutrinários de Siddhartha Gautama, Buda, os islamistas, os Islã, não é? Dentro do islamismo, segue a doutrina de Muhammad Ali, Maomé, a qual foi formulada, que diz que esse é quem é o enviado de Deus, não é Jesus. Eles dizem que é Maomé, Muhammad Ali. Muhammad Ali. Então, tudo isso o diabo levanta para deturpar a verdade absoluta de Deus que está revelada neste livro. Chama-se a revelação escrita de Deus, do princípio ao fim. E aqui traz revelações eternas que nós não temos ciência. Temos que crer pela revelação escrita. Temos que crer como aqui está revelando. Temos que acreditar na revelação de Deus, mas nessa que está escrita. Porque fala de inferno, fala do destino do homem após a morte, fala de um juízo divino, fala de uma sentença divina, fala de uma eternidade com Deus ou sem Deus. Tudo isso é aqui. Não é nenhuma religião que cria. As religiões pegam a verdade de Deus e deturpam ela, faz da verdade mentira. Estabelece os preceitos dos homens, adulterando a palavra e distorcendo a palavra, aonde os homens têm colocado suas ideias, seus princípios, para que o povo creia. E aí entra aquilo que está lá escrito em Isaías, capítulo 5, versículo 20 ou 25. Vamos ver aqui, para você não ficar na dúvida aonde está isso que eu estou falando, que eu gosto muito de mostrar, citar os textos, capítulo e versículo, que é para as pessoas acompanharem. As pessoas têm que ser prudentes, começar a examinar a Bíblia. E pregador que não prega segundo a Bíblia, que não dirige o seu discurso, que não dirige seu sermão pelas Escrituras, não vai levar você a Deus nunca, porque a fé ela é pelo ouvir. Mas não é o ouvir qualquer coisa, é o ouvir pela palavra. E o pregador tem que pregar, ensinar, falar, afirmar, corrigir, repreender, instruir pela palavra. Não é pelo que ele acha. Não é por doutrinas
adicional, não é por doutrina particular, não é por pensamento de homem. O pregador tem que se manter firme na direção da palavra, pregando aquilo que a palavra ensina. Por isso que ele tem que ser apto, tem que ser prudente, tem que examinar, tem que estudar para não pregar heresia. O que é heresia? É quando você distorce os princípios da palavra e cria outro conceito fora da palavra. Aí entra no campo herético. Então Deus diz lá, usando o profeta Isaías, eu gosto de mostrar a você palavra. Eu não trago esses vídeos de instruções aqui para trazer para você aquilo que Deus está me dizendo no particular, aquilo que eu estou sentindo no coração, aquilo que eu tive dentro de uma visão. Eu trago doutrina, instrução, correção, ensinamento da palavra de Deus. Você aqui recebe um alimento sólido, que verdadeiramente vai alimentar a tua alma e dar vida ao teu espírito. É a palavra de Deus. Aqui, nas instruções, você não ouve besteira, nem oba-oba, nem filosofia, nem fantasia, nem conto de fada. Aqui é a palavra para você ouvir, examinar, acreditar e ser bem-aventurado. Amém? Então, as pessoas distorcem a palavra e pegam a palavra de Deus e rejeitam ela, estabelecem os seus princípios, como se esses fossem a verdade absoluta de Deus. Aí fazem da verdade mentira e da mentira verdade. Aonde a palavra de Deus diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro, nós temos que crer na palavra dele, não no que o homem traz dentro da sua experiência, do seu conhecimento, da sua teologia, da sua emoção. É pela palavra que nós devemos crer em Deus. E lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chama bem, e ao bem chama mal. Ai dos que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. Ai dos que fazem do amargo doce, e do doce amargo. É o que o povo, muitos têm feito hoje, deturpando os princípios absolutos de Deus, a verdade absoluta de Deus. Tem criado outros meios, parâmetros, caminhos, princípios, e tem desprezado os de Deus pela palavra. Tem desprezado a verdade de Deus e feito da mentira a verdade. E pega a verdade de Deus, torna em mentira. Olha o que disse Paulo em relação a isso, que eu estou falando aqui para você. Paulo vai dizer assim, lá em Romanos capítulo 1, pega a Bíblia aí, examina aí. Olha o que Paulo diz. Isso é que os homens estão fazendo hoje. E quem é esses homens? Os doutores, os teólogos, os pastores, os pregadores, os tais dos profetas. Estão dentro desse contexto. Estão pegando a verdade de Deus e fazendo mentira. E pegando as suas mentiras, como se fosse verdade de Deus, e aplicando o povo viver. Olha o que diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 23 ao 27. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas paixões, a imundícia, para se desonrarem entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que eu estou falando aqui. Os homens estão tirando a verdade de Deus, estabelecendo a mentira. Paulo vai dizer, mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É o que tem acontecido hoje no mundo religioso, dentro das religiões. Os homens estão servindo mais a quem? A Deus ou aos homens dentro das igrejas, dentro das religiões? Porque os homens estão mais submissos aos homens do que a Deus. Honraram mais a criatura. Estão mais tementes, estão mais submissos à criatura do que o Criador. Seja essa criatura morta ou viva. O povo dentro das igrejas estão vivendo sua adoração, sua devoção a homens vivos e mortos.
E isso é só para Deus. Dentro de muitas igrejas evangélicas, muitos crentes estão mais temendo seus líderes do que a Jesus. Estão mais servindo seus líderes dentro de suas igrejas de ministério do que a Jesus. Porque não estão se importando com a palavra. Estão mais preocupados em ouvir e praticar o que o pastor manda. E diz na sua autoridade, no seu autoritarismo, na sua arrogância, tomando a autoridade da congregação para ele. Que a autoridade da igreja é a palavra, não é líder religioso. Quero dizer a você isso aqui. A autoridade para a igreja é a palavra e não o homem. Eu estava vendo num vídeo um padre, ele ensinando os seus membros lá, sua congregação, dentro desse conceito doutrinário, e o padre dizia ao povo que estava ali aprendendo com ele, que os protestantes, eles fazem da palavra o alicerce. E o alicerce, ele disse, não é a palavra, é a igreja. A igreja é quem está acima da palavra. Olha para aí, que absurdo. Quando ele diz isso, ele diz a igreja católica. Quando ele fala a igreja católica, ele fala do clero romano, das ordens, dos líderes, que o povo tem que obedecer, o povo não deve. Assim o padre falou, o povo não deve examinar a palavra, o povo tem que submeter à igreja, ou seja, aquilo que o líder fala, determina e ordena. Eu digo, Jesus ensinou isso a alguém? Isso aí é na igreja católica, que não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi ensinada a estar alicerçada na palavra de Cristo, a estar submissa e praticando. Não é palavra de homem, é a palavra de Cristo. Bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. Não é palavra de homem. E o homem que está na frente da congregação, ele tem autoridade para ensinar a palavra. Quando ele não ensina a palavra, nós somos livres para resistir e para não dar ouvido a este homem, repreendê-lo. Repreendê-lo. Porque diz a palavra de Deus que se alguém vem ter conosco, trazendo ensino, trazendo doutrina, trazendo instrução, que não condiz com a de Cristo, não receba. Não quero saber quem é o líder da igreja, pastor presidente. Olha, é uma moda hoje de pastor presidente, né? Isso é mais uma invenção que inventaram. A igreja de Cristo não tem isso não. Aí é apóstolo, é arcanjo, é doutor, é não sei o quê. Meu Deus, é tanta coisa que sai da palavra, meu irmão. Presta atenção. Tem tanta coisa hoje sendo colocada que desvia da palavra. Então desviam da verdade e passam a viver a mentira, porque estão mais dispostos a seguir seus líderes dentro das suas igrejas, onde são escravos do sistema, submisso do que a Cristo pela sua palavra. Ninguém serve a Cristo submisso a nenhuma igreja. Nós somos igreja para servir a Cristo. A igreja de Cristo tem que andar na direção da palavra de Cristo, não é na direção de homem dentro de igreja. O povo tem que entender isso, gente. O povo de Deus. O povo que está querendo uma vida com Deus. Vida com Deus não é escravizar-se dentro de um sistema religioso, passando a viver as ordenanças e as obrigações e as tarefas. Vida com Deus é submeter e se converter à palavra dele. Examinar, andar com uma vida de prudência, examinando a palavra em tudo que vem a você, como valor, como princípio. Você tem que julgar pela palavra. Então eu quero dizer isso a você, a palavra é o alicerce da vida do homem com Deus. Aqueles que não estão sendo guiados pela palavra estão perdidos. Foi Jesus quem disse isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que eu preciso conhecer para ser liberto? E ser liberto de quê? São coisas que a gente tem que buscar entender. São coisas que a gente tem que buscar entender. Jesus está dizendo, e conhecereis a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra dele.
A verdade é o que ele ensinou em relação a Deus. É o que ele ensinou para o homem, na sua condição de pecador, para receber algo de Deus. A verdade é o que ele ensinou. E o que foi que Jesus ensinou? Que ele é o caminho, não é religião. Que ele é a vida, não é prática de igreja. Que ele é a verdade, não é doutrina de homem dentro de igreja. Que ele é o único meio para o homem chegar a Deus. E sem ele ninguém chega a Deus. Não é se filiando, se escravizando dentro de uma religião, de um sistema submisso à autoridade humana do homem. Mas o povo de Deus tem que ser submisso à palavra de Deus. E quando o homem traz um princípio, um meio, que não condiz com a palavra, nós não temos a obrigação de observar, nem de praticar. E nem tampouco devemos seguir esse cidadão, seja ele pastor, padre, papa, o que for. Se não traz a doutrina de Cristo, a Bíblia diz que ele não vem de Deus, não tem a Deus, não receba. Notai entre vós os que promovem a dissensão contra a doutrina, os que escandalizam a doutrina de Cristo. Notai entre vós e aparta-se deles. É o que Paulo diz aos Romanos 16, 17. Nota, meu irmão. O problema é que o povo não está pronto para examinar. O povo é simples. O povo acredita no tudo que diz que é de Deus. Rapaz, tem um pessoal aqui onde eu moro, aqui no meu bairro, que é todo dia nas portas dizendo, olha, Deus mandou dizer, Deus mandou falar, Deus está entregando, Deus disse que vai te dar isso, Deus disse que é providência. Os profetas hoje é o dia todo na porta dos outros, abordando as pessoas, dizendo que Deus mandou entregar, que Deus mandou fazer, e Deus levantou o profeta para isso, foi. O verdadeiro profeta de Deus. Quer dizer que hoje está que nem bolacha na feira, todo dia, é o dia todo nas portas, é o dia todo na rua, para cima e para baixo, querendo chamar a atenção do povo para si, para que o povo veja que Deus está usando ele. Rapaz, sai desses enganos. Sai da conversa desses homens mentirosos que se faz profeta e diz que Deus está usando ele. Porque o homem que Deus vai levantar é para ministrar a palavra. Profeta foi levantado, não foi para oferecer ao povo que o povo quer ouvir, não. Profeta de Deus é levantado para levar a palavra de Deus, instruir, orientar, corrigir, repreender o povo. Rapaz, hoje é uma bagunça, é uma bagunça. Eu fico com o meu espírito perturbado de ver isso. As pessoas banalizando as coisas de Deus, querendo se apresentar como um homem de Deus, querendo mostrar que tem poder de Deus, querendo mostrar que Deus está usando. E com isso, sabe o que acontece? Trazem escândalo, banalizam. É uma bagunça hoje. Por quê? Não querem olhar para a palavra. Eles não querem, o povo hoje que diz que é de Deus, não querem saber da palavra. E quando a gente vai corrigir, vai orientar, eles não ouvem, eles não querem. Eles dizem que não são de Deus, porque eles pegam a mentira para viver como verdade. É o que diz a palavra de Deus. Você vai para uma igreja hoje para ouvir a palavra, para ouvir uma instrução, para receber uma doutrina, para receber uma orientação, para o teu conhecimento ser cada vez mais evoluído, crescer na graça e no conhecimento. Você chega na igreja, não tem isso. O que tem nas igrejas hoje é apresentação de grupo, é festa de conjunto, é profecia, é revelação, é campanha, é entretenimento, é o povo lá pregando, dizendo que Deus está mandando, que Deus está revelando, que Deus vai fazer, que Deus hoje vai mandar a bênção, a vitória. Não tem palavra, não tem ensino, não tem doutrina. E com isso, o povo vive aí como estão hoje. Tudo perdido, vagando, arrodeando, sem pastor. Porque não tem direção da doutrina de Cristo. É ou não é? Hoje eu estou me privando das congregações. Eu não estou indo congregar. Por quê? Porque eu me edifico mais aqui, ó, aprendendo, me alimentando, transmitindo. Isso aqui eu estou me edificando. Quando eu prego, eu me edifico. Do que hoje estar numa igreja para passar 2 horas formal de culto, para ver o quê? Que culto é esse? Está dentro da igreja e canta conjunto.
Vamos ouvir agora o departamento A. Vamos ouvir agora o conjunto da mocidade. Os homens, as mulheres. É um entretenimento, é uma apresentação. Ó, o cantor, olha, o levita. E agora vamos ouvir uma pregação. Quando a gente pensa que vai ter doutrina, quando a gente pensa que vai ter instrução, quando a gente pensa que vai ter o ensino, aí vem agora o pregador criando logo um reteté, criando o sobrenatural, mistificando o ambiente e mostrando poder, visão, que anjo está na igreja, que Deus está revelando. Deus mandou dizer a ele. A maior conversa balela, hoje a maior mentira desses falsos profetas é quando chega na igreja e diz: Deus mandou te dizer. Meu irmão, não cai nessa não, irmão. Não cai nessa não. Esses caras hoje estão nas igrejas querendo apresentar-se como poder de Deus, como canal de Deus, como homem cheio de Deus. Eles criam o espiritual dentro da igreja. Eles criam o sobrenatural. Eles criam a vitória, a bênção, a prosperidade, a revelação, a profecia, a visão. Aí chega o pregador e diz: Deus mandou te dizer, Deus me mostrou. Então eu já não estou aí nessa igreja. Porque eu quero é a palavra. Deus levantou homens para pregar, para ensinar a palavra dele, a doutrina. A igreja é edificada com a palavra. Diz o texto lá em Efésios 4:11 que Deus deu uns para pastor, doutores, profeta, evangelista, para a edificação da igreja, para que a igreja seja ensinada, instruída, conhecedora da palavra de Deus, para que seja perfeita na fé, com crescimento, com conhecimento. Mas isso só vem através do ensino, da doutrina, da instrução, da correção, da palavra, e não dentro desses shows espirituais de poder de sobrenatural que hoje vivem o povo dentro das igrejas. Igreja hoje é um ambiente de atração. Você vai para a igreja não é para aprender e ser ensinado com a palavra. Você vai para a igreja ver o show dos conjuntos, dos departamentos, é culto da mulher, é culto do homem, é culto não sei de quê, é culto de casais. Não precisa fazer culto de casais, não. É só doutrinar o casal com o que a Bíblia ensina para o casal. Hoje o povo saiu da palavra, por isso que está essa igreja morta, sem vida, com o nome de que vive. Essa igreja hoje é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não tem vida com Deus. Porque vida com Deus é pela palavra. Aí hoje só tem atração na igreja para trazer o povo. O cara faz um culto, culto da vitória, olha. Olha, culto da restauração. Cadê a palavra, irmão? O cristão tem que estar alicerçado, tem que crescer, tem que ser ensinado para discípulo de Cristo pela palavra de Cristo, irmão. É a palavra de Cristo que dá vida ao homem. Vida com Deus, fala de comunhão com Deus. Ninguém tem comunhão com Deus vivendo o ritual de igreja. Comunhão com Deus é guardar a sua palavra e praticá-la. Aí o povo tem tornado a palavra de Deus em mentira e colocado na igreja a sua mentira como verdade. O que eu estou falando aqui procede ou não, irmão? Eu só trago fato que é notório. Eu só trago aquilo que a igreja precisa ouvir para sair do erro que estão vivendo. Minhas pregações é adequada à situação. Deus deu sabedoria ao pregador. E o pregador tem que pregar dentro da situação. Deus mandou Jeremias pregar para Judá uma mensagem de juízo, porque o povo precisava ser advertido do juízo que vinha sobre ele, não é de bênção, porque o povo estava errando, o povo estava fora, o povo desprezou a palavra, e tinha que ir para eles palavra de juízo, para corrigir e convidar o povo ao arrependimento, não é palavra de vitória, de bênção e prosperidade. O povo tem que ser corrigido dentro da necessidade dele, não é dentro do que ele quer, é do que ele precisa da parte de Deus. Não do que ele quer da parte dele mesmo. Está faltando hoje homens que se coloquem na posição de defensores da palavra. Não é defensor de igreja, de ministério, de pensamento, de ideologia. Nós temos que defender as verdades da palavra de Deus, as verdades bíblicas, os princípios de Deus. Nós temos que pregar e ensinar o povo com a sã doutrina de Cristo. Não podemos deturpar a doutrina de Cristo. Aí hoje a doutrina de Cristo está deturpada, irmão.
Eu vou mostrar aqui 2 textos para fechar essa live de instrução. A doutrina de Cristo hoje está deturpada por esses homens que estão na frente das congregações, os doutores, os pastores, os intelectuais, conhecedores da teologia. Deturpam a palavra de Deus. A doutrina de Cristo está deturpada, porque, escuta uma coisa, aonde foi que Cristo ensinou a alguém que ele é salvo e não perde mais salvação? Aonde foi que Cristo ensinou a alguém que ele é um escolhido de Deus para a salvação e o outro não? Cristo disse a alguém, não, você é um escolhido. Cristo disse o quê? Cristo disse, quem crê será salvo. Não é escolhido que vai ser salvo. O povo não tem conhecimento da palavra. Aí pega aquele texto que Jesus diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Esse texto aí está dentro de um contexto da escolha para ministério, não é escolha para salvação. Para salvação, Deus chama todos. Deus não escolhe um e a outros não. Salvação é para toda criatura, porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, é para todo, a condição é crer nele, não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação de Deus é para todos. Para a salvação, Deus não faz acepção de pessoa. Atos 10, 34. Deus não faz acepção de pessoa para a salvação. A salvação é para todos. Agora, para a escolha ministerial, Deus escolhe pela sua vontade e o seu querer. Não é o homem que quer ser escolhido. É Deus que chama para ministério. Aquela palavra que Jesus disse, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu fico, meu irmão, muito triste quando eu vejo os crentes na igreja dizendo, não fui eu que escolhi a Deus, foi ele que me escolheu. Como se ele fosse o mais bonitinho e o outro não. Como se tivesse alguém que Deus escolheu para ser salvo e outro para ser condenado. Essa verdade não procede, irmão. Cristo não ensinou isso a ninguém. Quem ensina isso é os homens com essa doutrina da predestinação fatalista. Deturpam a doutrina de Cristo. Deturpam o ensino de Cristo. Cristo não ensinou ninguém, irmão, a guardar sábado como regra absoluta para o homem observar para poder estar na salvação. Cristo não ensinou ninguém a guardar o sábado, como ensina a doutrina adventista do 7º dia, formulada por Ellen G. White e seus outros fundadores. Não está baseada na doutrina de Cristo. Cristo não ensinou isso. Você tem que ser cristão. Você tem que seguir o ensino de Cristo. E para você não errar, quando alguém vier dizer a você, não, tem que guardar o sábado, aí essa pessoa vai trazer para você um ensinamento bíblico com muito texto, muito argumento, para baratinar a tua mente, porque você vai deixar de raciocinar e vai entrar no raciocínio dele. Quando alguém vier com essa sabedoria, com essa teologia, você não precisa de muito não. Você só precisa aprender de Cristo. Aí você pergunta esse teólogo, esse doutor, com toda a sabedoria dele, deixa ele falar um bocado de conhecimento. Aí você diz a ele assim, Cristo ensinou isso, doutor teólogo. Acaba com ele. Você desmorona esse ensinamento. Mesmo você não sendo teólogo, nenhum doutor nas Escrituras. Mas quando você conhece a Cristo, quando você conhece a doutrina de Cristo, você coloca por terra toda a estrutura teológica maldita que esses doutores do inferno, esses heréticos têm infiltrado no meio do povo de Deus, que é a heresia de perdição. Sim, meu irmão, tá bonito o teu argumento. Agora vem cá. Jesus ensinou a guardar o sábado? Não, então eu não guardo. Então eu não sigo. Então eu não pratico. Salvação, Jesus disse que é crer nele, acabou-se. Não tem outro meio. Pedro mostrou isso ao povo. Pedro mostrou essa verdade aos anciões, aos religiosos, ao povo de Israel, ao povo. Pedro disse lá em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação,
também debaixo do céu. Nenhum outro meio há dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Não é sábado, não é escolha de decreto incondicional de Deus, não é prática de homem, não é caridade, não é boa obra, não é religião, não é ser escravo de homem dentro de igreja, não é viver praticando ritualismo, formalidade religiosa. O caminho da salvação é um só, é absoluto, exclusivo, único. Jesus, Jesus, Jesus é o caminho para a salvação. Ah não, você é salvo crendo em Jesus, mas você tem que estar na igreja, porque senão você não é salvo, porque senão você não serve a Deus, você tem que se submeter a tudo que o pastor, a liderança, o clero da igreja evangélica determina. É? Só que não. Jesus não mandou eu ser submisso a um sistema religioso. Jesus não mandou eu ser submisso a homem. O que ele disse? Guardem a minha palavra. O que ele mandou os homens nas igrejas ensinar os líderes não foi a autoridade, nem a arrogância, nem o autoritarismo do homem, que hoje quer ser o Jesus da igreja, que hoje toma do povo a autoridade para ele. O povo tem que reverenciar o líder, só que não. Jesus, quando mandou os seus apóstolos pregar ao povo, instruir, ele disse: vão, ensine o povo a guardar e praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é o que vocês querem, não é o que vocês dizem, não é o que vocês acham, é o que eu tenho mandado. Nós temos que guardar, praticar, estar submisso ao ensino de Cristo. Por isso que você tem que conhecer de Cristo. Aí as pessoas ficam furiosas comigo, os religiosos, que defendem sua religiosidade, que defendem seus ministérios, que defendem os seus líderes, a quem eles têm por guru, por mestre e guia espiritual. Eles ficam furiosos comigo. Aí fica me taxando de rebelde, levantar rebelião contra pastor, levantar rebelião contra ministério. Eu não levanto rebelião contra ninguém. Eu advirto o povo a ser prudente para sair do engano desses pastores, desses ministérios que estão levando o povo a tropeçar e cair da graça com esses ensinos, com essas doutrinas, com esses preceitos e conceitos que são de homens e não de Deus. O povo está deturpando a doutrina de Cristo. Você tem que conhecer a doutrina de Cristo. Aí vem o cara dizer: olha, o paraíso vai ser na terra. Olha, a vida eterna vai ser na terra. Aí eu pergunto a essa pessoa: vem cá, Jesus ensinou isso? Enquanto Jesus me manda pensar nas coisas do alto, juntar tesouro no céu, aí vem um filho do cão dizendo que é de Deus, testemunha de Deus, dizer: não, paraíso vai ser na terra. Eu digo: fica tu nesse paraíso mentiroso, porque no final tu vai se decepcionar, sofrer a vergonha e o desprezo eterno, porque tu não estás praticando, nem guardando, nem tendo a tua esperança na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. E bem-aventurado é os que ouvem, praticam e crê e têm esperança no que a palavra de Deus nos adverte. Não é no que ensinam os homens, nem as religiões. Deu para entender como é fácil você se defender? Não precisa você fazer um curso de teologia. É só você pegar a Bíblia, João, Marcos, Lucas, Mateus, as cartas apostólicas, e colocar um propósito de ler, que ali você vai receber o ensino, a direção, a orientação, para você ser um cristão fiel, verdadeiro e firme com a vida em Deus. Medite na palavra, aprenda de Jesus, aprenda os ensinos apostólicos que Jesus deu os seus apóstolos para doutrinar e levar para a igreja. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém guardar sábado. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém viver dentro de igreja, em campanha, em culto de vitória, de marcha, e esse reteté todo. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que quem é salvo não perde salvação, que você é um escolhido, que você não se preocupe mais, porque o pecado não tem mais poder sobre você, que você não tem mais perigo de perder salvação, que faça o que fizer, mesmo que você se desvie, você vai voltar porque você é um escolhido. Vai nessa conversa, vai. Volta não enquanto é tempo. Os apóstolos nunca ensinaram isso, irmão. Jesus disse assim:
entrai pela porta estreita enquanto ela está aberta, porque muitos vão procurar entrar e não poderão, porque não aproveitaram o tempo para entrar, e muitos que entram voltam e saem da porta de novo, não continuam no caminho, sabe por quê? Porque o caminho é estreito, eles querem viver o caminho largo dentro da religião, satisfazendo o seu ego, porque para viver com Deus tem que negar-se, renunciar. Vida com Deus não é a vida que a religião ensina. Praticar o culto A, o culto B, praticar a devoção, praticar a obrigação, viver os rituais, viver os cerimoniais, viver a formalidade, indo para a igreja de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para você ter vida com Deus. Vida com Deus não é essa. Vida com Deus é você se negar. Sabe para quê? Para guardar a palavra no teu coração, para não pecar contra Deus, para se manter na direção da palavra, para agir, pensar, decidir, raciocinar, julgar pela palavra, para que você possa ser enquadrado e ser moldado pela palavra e não por religiosidade. Vida com Deus não é vida religiosa. Servir a Deus não é cumprir tarefa de religião. Adorar a Deus não é estar dentro de culto de igreja. É viver a palavra no meu dia a dia, com o meu próximo, com o meu semelhante, me mantendo puro, não me colocando dentro da corrupção do mundo. A corrupção do mundo fala do entendimento errado em relação aos princípios de Deus. A vida efêmera, a vida blasfemando de Deus, a vida em rebelião contra Deus, fora da direção de Deus. O que Deus quer é uma vida santa, e vida santa não é estar vestindo roupa até o calcanhar, não é deixar de vestir isso e vestir aquilo. Vida santa não é deixar de usar brinco, nem de botar maquiagem. Vida santa é viver a palavra de Deus no seu coração, não guardar rancor, não guardar mágoa, não ser fingido, não ser hipócrita, não desejar mal, não querer ser melhor do que ninguém. Vida santa é isso. Até isso hoje nas igrejas o povo aprende errado. O povo aprendeu que santidade fala de usos e costumes de vida religiosa. Por isso que eu digo, aprendam com Jesus. O que foi que Jesus falou em relação à santidade? João 17:17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é santifica nos usos e costumes da igreja. Não é santifica dentro dos trabalhos da igreja. Não. Santifica-os na verdade. O apóstolo Pedro, com esse conhecimento de Cristo, ele vai dizer aos irmãos, na sua primeira carta, capítulo 2, olha o que Pedro diz, para você aprender em relação à santificação. Pedro, ele não falou de vida de igreja, de formalidade, de usos e costumes de igreja. Olha o que Pedro ensina os irmãos sobre a santificação. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. É porque o povo não quer andar por aqui. O povo não quer aprender isso. O povo não lê, não examina. Por isso que vive no cabresto do homem. Olha o que Pedro orientou os irmãos sobre a santificação. Pedro diz assim, capítulo 1, versículo 22, da primeira carta do apóstolo Pedro. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Não é obediência em usos e costumes e ordenanças da igreja. Pedro está dizendo, purifiquem as vossas almas na obediência à verdade, obedecendo a palavra. A verdade é a palavra, não é líder de igreja, não é norma de igreja, não é determinação de igreja. Purifique a sua alma, não é em culto de jejum para a purificação, para poder ser mais cheio de Deus, para poder receber mais a graça de Deus, estar cheio da unção. Não é dentro de culto, de vigília, não é dentro de jejum, não é dentro de vigília, não é dentro de coisa alguma, ritual formal dentro de igreja. É guardando a palavra. Você santifica a sua vida, você se purifica, você é cheio de Deus, você tem a graça de Deus, guardando, praticando a palavra. Só que o diabo, ele perverteu o caminho da verdade, levantou os homens para distorcer essa verdade, levando o povo a guardar e praticar, não é a palavra, é a ordenança, é as determinações das religiões. Por isso que eu sempre digo, a religião é portas do inferno que leva muitos a se perder. Não é a porta que
leva o homem ao céu. A porta do céu é Jesus. E o homem tem que ser religioso em Cristo, na palavra dele, não dentro de igreja. Religioso quer dizer a vida com Deus é através de Cristo e da sua palavra. Vida com Deus, a religião não é dentro de igreja. Porque a palavra religião quer dizer religare. Não é a igreja A, B ou C que leva você a Deus. É Cristo, é a palavra dele. Então, seja religado com Deus através de Cristo, a verdadeira religião. Para você viver sem estar na corrupção do mundo e amando o próximo como a ti mesmo. Assim como Cristo nos amou, devemos amar o próximo. Não é um amor fingido, não é um amor de bajulação, não é um amor de palavra, não é um amor de mentira. É um amor de sentimento que nos faz agir em favor do próximo. É um amor que leva a ter uma ação, um sentimento verdadeiro, de pena, de misericórdia, por aqueles que estão lá, perdidos, no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Nós precisamos se compadecer dessas almas e levar a verdade àqueles que estão ao nosso alcance. Quem é o teu próximo? Aquele que está do meu lado necessitando. O meu próximo é esse. Deu para entender? Então você tem que aprender de Cristo para estar firme em Deus. Vem qualquer ensinamento. É tanta igreja ensinando heresia ao povo. É tanta igreja que não é igreja de Deus. É sinagoga de Satanás, onde o povo está reunido não para viver a vontade de Deus, mas vivendo dentro da influência de Satanás. É tanta igreja com o nome de Deus. Igreja de Deus, igreja do poder de Deus, igreja do reino de Deus, igreja da graça de Deus, igreja não sei de que de Deus. Só que não. Jesus não disse, quem é de Deus é quem está na igreja A, B ou C. Jesus disse, quem é de Deus, ouve e pratica a palavra de Deus. Ser de Deus é estar na palavra e não estar dentro de igreja, seja ela qual for o nome dela. Deu para entender? Então vamos lá. Eu quero mostrar 2 textos aqui em relação à salvação que tem sido deturpado dentro de muitas igrejas, aonde as pessoas estão adicionando, estão adulterando o princípio da salvação que Cristo nos mostrou, que a doutrina de Cristo nos leva a seguir. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vocês não circuncidassem conforme o uso da lei de Moisés, vocês não podem se salvar. Olha que coisa aqui, irmão. Olha o que estava acontecendo aqui. Alguns judeus que se converteram a Cristo, agora, eles passaram a influenciar outros irmãos a guardar a circuncisão. Por quê? Lá em João 8:31, Jesus vai dizer aos judeus o seguinte. Jesus chega e diz aos judeus o seguinte. Diz o texto que os judeus creram em Jesus. Muitos judeus creram em Jesus. E Jesus vai dizer a esses que creram nele o seguinte: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus disse isso aos judeus que creram nele? Porque os judeus estavam com a sua mente dentro do ritual mosaico, guardando os cerimoniais da lei, que foi pedido na lei. Só que Jesus trouxe a verdade que dá ao homem conhecimento da salvação, que não tem nada a ver com aquilo que era pedido na lei. É a diferença que nós devemos ter. Jesus trouxe a verdade e alguém diz assim: eita, então quer dizer que lá no Velho Testamento não é a verdade. A verdade é de Jesus em diante. O Velho Testamento é mentira. Não é assim, irmão. A verdade que diz o texto, que a lei veio por Moisés, foi dada por Moisés,
mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso quer dizer que todo o ritual da lei que os homens faziam como forma de não sofrer o juízo de Deus, para que pudessem ser livres daquele juízo temporário, foi dado por Moisés. Mas essa direção que Moisés deu ao povo na lei, era uma direção que fazia o povo viver dentro de ritual, de sacrifício, de oferenda. Entendeu como é? Mas agora em Jesus não é mais isso. Em Jesus não se pede mais ritual. Em Jesus não se pede mais oferenda. Em Jesus não precisa mais de nenhum ritual místico, de nenhum cerimonial, de nenhum sacrifício, de nenhuma obrigação e de nenhuma ida ao templo. Deu para entender? Quando a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, está se referindo ao ensino para o homem saber o caminho para a sua salvação. Quem trouxe isso foi Jesus. A salvação foi revelada em Cristo, por Cristo. Ele trouxe o conhecimento que o homem precisa ter para chegar a Deus, para ser justificado, para ter a expiação do seu pecado. Não é mais através de sacrifício expiatório dentro do templo, levando o animal, vivendo ritual, vivendo cerimonial. Não é mais se circuncidando que o homem agora é povo de Deus. Não é mais guardando o sábado. Jesus ensinou que tudo isso agora foi cumprido nele e ele é o único meio. Ele é o templo, ele é o sacrifício, ele é a expiação, ele é a oferta, ele é o sacerdote, ele é o caminho, ele é a porta, ele é tudo aquilo que nós precisamos para Deus está em Cristo. Fora de Cristo não há nenhum outro meio. Deu para entender agora? A graça e a verdade vieram por Jesus. Esse entendimento aí para o homem alcançar a salvação foi Jesus que trouxe. Por isso que Jesus disse aos judeus, se vocês crerem verdadeiramente na minha palavra, serão meu discípulo. Porque esses judeus aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, eles não creram na palavra de Cristo. Eles disseram que creu em Jesus, mas estava guardando o ritual da lei, estava guardando a exigência da lei, estava guardando as ordenanças da lei, estava levando isso para os outros irmãos, deturpando a verdade do Evangelho de Cristo, deturpando o pacto da nova aliança. Foi preciso os judeus, os apóstolos, aliás, se reunirem com os judeus para desfazer esse conceito maldito que estava levando o povo a cair da graça. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos assim: se vocês não se circuncidassem conforme o uso da lei, não podem se salvar. Olha que ensino maldito. Você crê em Jesus, mas tem que ser circuncidado. Você crê em Jesus, tem que guardar o sábado. Você crê em Jesus, mas tem que se batizar. Você crê em Jesus, mas tem que estar dentro da igreja cumprindo as ordenanças, as obrigações, porque senão não é salvo. Não é isso que ensinam hoje? Aí os apóstolos se reuniram aqui e olha o que diz assim para adiantar. No versículo 10 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Agora, pois, por que vocês tentam a Deus, colocando sobre a serviço dos discípulos um jugo pesado que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Aí diz assim o versículo 11: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Agora os apóstolos aqui, orientando os judeus para corrigir esse erro aqui que eles estavam disseminando no meio do povo. Esse erro doutrinário aqui. Paulo diz, vocês estão tentando a Deus. Aliás, Paulo não. Quem está falando aqui é Pedro. Vocês estão tentando a Deus com esse jugo pesado que nem vocês, nem os nossos pais conseguiram suportar. Por quê? Porque ninguém poderia cumprir o que a lei pedia para ser justificado. Ninguém poderia cumprir. Aí Pedro diz, nós somos salvos é por Jesus Cristo.
não é por nenhuma guardança de ordenança de lei. Só que Pedro fala isso aqui, mas lá na frente, Pedro vai se deixar levar por esse erro. Foi preciso Paulo, apóstolo dos gentios, que significa povo que não era judeu, que teve uma revelação, que teve um chamado, que teve um ministério dado pelo Senhor Jesus para pregar e ensinar o Evangelho. E Paulo, ele foi muito responsável com o Evangelho. Paulo recebeu o compromisso de Cristo para ensinar e pregar o Evangelho com muita seriedade. E Paulo era direto, Paulo não mudava, Paulo não trazia nenhum segundo termo, nenhum outro meio. Paulo se manteve fiel, pregando a mensagem genuína do Evangelho de Cristo. Pedro repreende os irmãos lá, que estavam deturpando a verdade do Evangelho, com o ensinamento de guardar as práticas cerimoniais da lei, as exigências da lei. Pedro repreende lá em Atos 15. Instrui e orienta os irmãos. Só que lá em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11, Pedro vai ser repreendido por Paulo, porque Pedro se deixou levar por esse ensino, porque Pedro não quis constranger os irmãos judeus que estavam ali. Ele se deixou comunicar, ele concordou, ele foi conivente com esse erro doutrinário, a ponto de Paulo repreender Pedro diante de todos, com o erro errado que ele estava concordando. Olha o que diz o texto, escute a leitura, para depois a gente comentar. Vamos ver a leitura para a gente comentar depois. Diz assim o texto, Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao versículo 16. Vamos ler, depois a gente vem comentando. Vamos ler, olha o que diz o texto. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Isso é Paulo falando. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Meu irmão, pode ser qualquer cristão, se for repreensível em relação à doutrina de Cristo, seja ele pastor quem for, tem que ser corrigido, tem que ser repreendido por alguém que conheça a palavra para usar de autoridade pela palavra. Deu para entender? Ah, mas eu não posso repreender o pastor, que o pastor é a autoridade da igreja. Quem disse isso? Quem disse isso? A autoridade da igreja é a palavra. Se o pastor estiver fora da palavra, se o pastor se desviar da doutrina de Cristo, os irmãos na igreja têm que se levantar com a voz de protesto para repreender tal desvio desse pastor. Deu para entender? O problema hoje é que os irmãos calaram, são submissos aos homens e não estão dispostos a constranger seus líderes. Eles querem a aprovação dos seus líderes, estão esquecendo de Deus. A palavra é autoridade, e a autoridade na igreja é quem está com ela na verdade. Não é quem tem cargo ou posição, é quem está na verdade, tem a autoridade de Deus. Olha o que Pedro aqui... O comportamento de Pedro foi repreensível. E Paulo repreendeu Pedro. Vamos ler, vamos ler. Capítulo 2, Gálatas, versículo 11 ao 16. E chegando Pedro a Antioquia, resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, os irmãos judeus que vieram da parte de Tiago, diz assim, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram, ele se foi retirando e se apartou do gentio, temendo o que era da circuncisão, temendo Pedro ficou com medo da opinião dos judeus, porque ele estava com os gentios, porque os judeus tinham uma indiferença com os gentios, havia um preconceito dos judeus com os gentios, vamos dizer assim. Jesus veio quebrar isso. Vamos continuar a leitura. E os outros judeus também se deixaram dissimular com ele, de maneira que até Barnabé, olha para aí, até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Versículo 14 de Gálatas, capítulo 2.
Mas quando vi acontecer isso, que não andavam bem e nem direitamente conforme a verdade do evangelho, disse eu a Pedro na presença de todos: Pedro, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que tu obriga os gentios a guardar, a viverem como judeu? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Meu irmão, que ensinamento aqui nesse texto tem para nós, igreja do Senhor, que nos priva, que nos livra, aliás, desse ensino maldito que ensinam a guardar a lei. O que aconteceu aqui, Gálatas 2, do 1 ao 16? Pedro chegou em Antioquia, onde estava lá Paulo com os irmãos gentios, que não eram judeus. Pedro chega com os irmãos lá. Aí chega outros judeus. Pedro estava bem com os irmãos gentios, mas quando chegou os outros judeus, Pedro, ele se afastou. Por quê? Temendo a opinião dos judeus, que ia criticá-lo porque ele estava em comunhão com os gentios. Só que a comunhão agora não é através de uma nacionalidade, não é através de uma religião. A comunhão entre os irmãos não é através de uma igreja, de um ministério. A comunhão entre os irmãos é através de Cristo. Seja judeu, seja grego, temos comunhão um com os outros por causa de Cristo. Mas Pedro ainda estava deixando a sua mente ser corrompida dos princípios de Cristo. Aí Paulo, quando viu isso, Paulo não aguentou. Paulo repreendeu Pedro na frente de todos. Tu, Pedro, és judeu, vive como gentil, porque esse teu comportamento é de gentil e queres obrigar os judeus a viver como judeu. Nós somos justificados não é porque nós somos judeus. Vivemos dentro da lei. Nós somos justificados, Pedro, é pela fé em Jesus Cristo. Porque a lei é a obra do homem. E pela obra ninguém será salvo. Mas nós somos salvos não é pela obra de lei. Porque somos judeus, porque temos a lei de Moisés, porque observamos a lei, porque guardamos o sábado, porque somos circuncidados, porque levamos o sacrifício, porque temos o templo em Jerusalém, porque vamos ali adorar a Deus, porque vamos oferecer o sacrifício da expiação. Isso não leva ninguém a Deus. Isso não é o meio para o homem ser justificado. Aí Paulo diz: nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, porque pela obra da lei nenhuma carne será justificada, mas pela fé em Jesus Cristo. O que aconteceu aqui? Pedro perdeu e se deixou persuadir, saindo dos princípios do Evangelho de Cristo. É o que muita gente está fazendo hoje. É o que muitos pastores estão ensinando hoje ao povo dentro de muitas igrejas, deturpando o princípio do Evangelho de Cristo, guardando esses meios, colocando essas condições para o povo ser salvo, fazendo o povo entender que tem que crer em Jesus, mas tem que estar dentro de igreja, cumprindo rituais, vivendo os sacrifícios, guardando o sábado, guardando isso, guardando aquilo. Não, meus irmãos. Pedro diz assim, olha o que Paulo diz, aliás. Paulo diz assim: mas quando eu vi que ele não estava andando bem e nem direitamente pela verdade do Evangelho, nós temos que andar diretamente pela verdade do Evangelho. Não é pela verdade de religião, de igreja ou de homem. É pela verdade do Evangelho. Lembre de uma coisa: nós somos a igreja que temos que andar pela palavra. Não é por igreja ministério. A igreja de Cristo anda pela palavra. E não é por igreja ministério dentro do cabresto dos líderes. Deu para entender? É muito sério. Falta uma instrução dessa dentro das igrejas.
Falta o povo ser instruído com uma instrução dessa dentro das igrejas. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de alimento doutrinário para a nossa vida cristã. Você pega as cartas apostólicas. Tem tanto ensinamento doutrinário para nos fortalecer e nos firmar com uma vida certeza mesmo, com uma vida firme em Deus. Pena, meu Deus, eu digo isso com tristeza. Que pena que os homens dentro das igrejas fecharam e jogaram para trás a palavra de Deus. Abandonaram a palavra. Ensinam o povo com tanto sermão. É tanta pregação, é tanta profecia, é tanta visão, é tanto poder caindo. E o povo tudo caído mesmo. O povo tudo morto. Porque não tem o alimento para alimentar a vida do homem com Deus. É a palavra, é a palavra, é a doutrina, é a instrução, é a correção que a igreja precisa. A igreja não precisa de culto de entretenimento. A igreja não precisa de culto de festa. A igreja não precisa de culto de mulher, culto de homem, culto de festa, de conjunto, de homenagem. A igreja precisa de culto que tenha instrução, ensino, orientação da palavra de Deus. Eu quero estar numa igreja, passo 2, 3, 4, 5, passo 12 horas dentro de uma igreja, mas se eu estiver sendo instruído, doutrinado, orientado pela palavra de Deus, não me submeto a estar dentro de igreja, vivendo esse oba-oba, vivendo esse andátema, vivendo esse inócuo que a igreja tem vivido hoje. 2 horas dentro de igreja, vendo a apresentação de departamento, de culto, vendo homens dando testemunho com os sermões vazios de Deus. Não me submeto a estar dentro de igreja, ouvindo profecia, visão e revelação de homens mentirosos que não têm compromisso com a palavra, que nem a palavra leva para a igreja. Alimente-se da palavra de Deus. Fortaleça-se no Senhor pela palavra de Deus. Esteja cheio de Deus com o conhecimento da palavra. Esteja firmado em Deus, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Porém, se você está num canto, que você não está sendo doutrinado, que você não está ouvindo a palavra de Deus para praticar, você está morto, pensando que está vivo. Você está adorando a Deus em vão, que é uma adoração que Deus não está recebendo. Você está dentro de um local achando que Deus está ali, manifestando o seu poder, só que não. Deus está do lado de fora, porque Deus está onde está a palavra dele. O princípio para saber da presença de Deus no nosso meio é se esse meio tem a palavra como prioridade. É se essa congregação tem a palavra. Prioriza a palavra, valoriza a palavra. Aí ali tem Deus para operar segundo a sua palavra. Não segundo o que o homem diz que Deus está mandando dizer. Deus opera segundo a sua palavra. Deus vela para cumprir a sua palavra. Não é palavra de homem que diz que Deus está dizendo, que Deus mandou dizer, que Deus vai fazer. Isso são mentirosos, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E aquilo que a palavra dele não tem, dizendo, não receba. Nós não estamos mais no período profético do exercício profético do Velho Testamento. Nós não estamos mais nesse período. Não existe mais esse período. Ah, mas Deus usa, Deus fala, mas eis aqui a boca de Deus, por onde Deus hoje vai falar, porque Deus levantou profeta na igreja, não foi para estar profetizando A, B ou C, foi para levar o ensino da palavra. Profeta é aquele que leva a palavra para o povo, profeta de Deus é aquele que adverte o